Como que tá a sua relação com seus erros? Eu vou dizer que uma relação madura com os erros é o maior ponto para a gente conseguir entrar em um processo de autodesenvolvimento e de melhora contínua. Esse aqui é um vídeo diferente, porque eu tô gravando na minha sala, então você não repara não se você ouvir uns passarinhos, ouvir alguns barulhos, porque eu quero testar esse cenário, tá? Eu sou Manuel Vicente, médico psiquiatra, e nesse canal a gente fala de saúde mental de uma forma descomplicada, que foge daquela lógica dos checklists diagnosticadores. Aqui é um lugar para você chegar, sentar, pegar uma cadeira e a gente pensar juntos. Então, bora pensar sobre a nossa relação com os nossos erros. Eu falo muito sobre isso no meu Instagram, principalmente. Na verdade, eu acabei de gravar um Reels pro Instagram sobre isso, porque eu sinto que é um ponto que as pessoas não percebem dentro do processo de terapia e do processo de tratamento em saúde mental como um todo, sabe? Normalmente, o que a gente acaba vendo é que as pessoas entram dentro de um conceito de manejar os problemas e as dificuldades da vida. Então elas encaram terapia dessa forma. É um local e eu vou ficar buscando manejar as minhas dificuldades, aquilo que eu sinto que é difícil. Eu vou aprender uma técnica que me ajude a tornar aquele processo mais fácil. Só que isso é um pouco diferente de eu efetivamente resolver meus problemas, né? Você percebe a nuance? É como se quando eu aprendo a manejar as minhas dificuldades, é como se eu estivesse manejando os meus problemas. Então eu pegar meu problema, dar um nome para ele, adotar ele e falar: olha, vem cá, doguinho, vem cá, meu queridinho ansiedade, vem cá, medinho de contrariar a mãe, vem cá, culpa insuportável, vem cá, desespero, cabeça que não para, vem cá, pensamento obsessivo. Eu vou aprender como manejar você. E isso, de certa forma, às vezes deixa a gente em um processo relativamente estagnado dentro do potencial que a psicoterapia e que a gente pode ambicionar encontrar. Então, eu tento dar um direcionamento, que é o direcionamento que eu uso para mim, tá? Então, o que eu vou falar aqui é basicamente a forma como eu faço meu processo terapêutico, a forma como eu entro e vivo sempre, todo dia possível, eu estou neste processo, que é de identificar os meus erros. Então, basicamente o que eu faço para sempre estar me desenvolvendo e para lidar com aqueles meus desconfortos é que eu fico buscando onde eu estou errando. Então, conforme eu busco aonde eu estou errando, eu começo a entender o que eu posso mudar. Então, é assumir que você está sempre em um processo de mudança constante. Você não é estagnado e eu não tenho por que acreditar que aquela sensação desconfortável vai estar comigo para sempre. Se eu tenho uma sensação desconfortável, talvez seja porque eu estou fazendo algo que faz ela aparecer, né? Então, toda ação tem uma consequência. Então eu posso estar com um hábito ruim. Hoje, por exemplo, eu fui numa moça que faz desbloqueio miofascial, porque eu tenho uma dor aqui nas costas e aqui nos ombros. E aí eu percebi que tem um movimento que eu faço no CrossFit que ele atrapalha e eu sinto essa dor. E eu nunca imaginei que seria isso. Mas apareceu uma explicação. Então essa dor aqui não é algo que eu vou manejar ela. É algo que eu vou entender, eu vou me aprofundar, eu vou explorar, e aí eu já fui atrás de tudo, fui atrás de quiroprata, fui atrás de bloqueio neuromuscular, já mexi no computador, já mexi na ergonomia, já mudei o travesseiro. Eu tô entendendo por que essa dor existe. E ela existe porque eu tô fazendo alguma coisa errada, porque ela não era pra estar aqui. Não é normal que eu sinta dor. Meu corpo não foi desenhado para sentir dor. Então, se eu estou sentindo dor, se tem algum desconforto, existe algo de errado que eu posso estar fazendo que talvez eu possa mudar. E aí, se eu mudo, eu passo a fazer diferente. Isso é mais ou menos válido para tudo que existe dentro do conceito de saúde. Todos os processos de adoecimento, as doenças que são crônicas, né? Então, não é uma doença infecciosa que você contraiu, não é um processo genético, puramente genético, não é um processo puramente externo a você, é algo que você tem no decorrer do tempo, que é incipiente, ou seja, ele está ali se misturando com o seu cotidiano, com a sua vida há muito tempo. Talvez isso esteja sendo ancorado e mantido por algo de errado que você está fazendo. E aí, conforme você para, pensa, investiga, vai, rumina, pega e fica pensando e tentando entender, eu encontro um ponto, que é um ponto de mudança.
Então, no fim das contas, essa busca pelo erro é só a busca por mapear aonde que eu posso mudar. É sempre isso. E aí eu vou lá e encontro esse parafusinho que eu posso apertar um pouco mais, fazer diferente, pensar diferente, ver diferente. E aí é nesse local em que eu tenho um processo de mudança. Agora, e aí assim, né, sempre que eu vou falar sobre alguma coisa, tipo palestra que eu vou dar, aula que eu vou dar, as pessoas pedem muita dica. E honestamente, eu não acredito em dica. Até por isso que eu gosto muito de fazer vídeo pro YouTube, porque a gente consegue falar de uma forma mais prolongada do que Instagram. Porque Instagram as pessoas querem dica. Então elas querem dica, mas as dicas não existem. Eu não acredito em dicas, sabe? Minha religião não permite que eu acredite em dicas. Eu simplesmente acho a maioria das dicas balela. Porque tá cheio de dica na internet e as pessoas não melhoram, né? Se a dica fosse suficiente, estaria todo mundo muito bem, porque não falta dica. Você pode pedir dica para um monte de livro, para um monte de chat GTP, você pode pedir dica para um monte de influenciador e isso não gera uma transformação profunda. Porque não tem uma receita que vai ser universal e vai funcionar para todo mundo. Então, o que dá para buscar são alguns princípios. E aí que eu acredito, eu sei, na verdade, né? Porque eu já experimentei, eu sei que essa busca por onde que eu tô errando é um grande princípio. Então ele é um grande princípio pra gente. Mas aí o que acontece é que conforme você vai explorar e vai buscar aonde você tá errando, você vai ver alguns pontos de dificuldade. Não é tão simples assim. Não é só falar assim, deixa eu ver onde eu tô errando, pronto. Se você tá errando e você não para de errar, é porque necessariamente você não está percebendo o que está acontecendo, certo? E é esse que é o processo de terapia. A terapia, ela permite uma ampliação de consciência, uma tomada de consciência, uma ampliação de perspectivas para você compreender melhor a sua autobiografia e tudo que te levou ao local em que você está, certo? Então, nessa busca, se eu estou buscando os meus erros, eu às vezes vou perceber que eu tenho um desconforto, por exemplo, ter um relacionamento. E nesse relacionamento, eu acredito que eu sou sempre injustiçado. Eu tenho sempre uma sensação de injustiça nesse relacionamento. E aí com outros amigos eu também sinto que eu não sou muito bem valorizado, eu sou meio injustiçado. E no meu trabalho eu sou injustiçado, ninguém me reconhece. E no meu trabalho anterior era a mesma coisa, e que injustiça. E de repente eu passo por olhar ao mundo que ele é profundamente injusto. Eu faço tudo certo, mas tudo sempre dá errado porque as pessoas não valorizam tanto que eu acerto. Eu sinto te dizer que se você está nessa sensação de injustiça constante, de que eu só faço certo, mas tudo dá errado, é porque necessariamente você não está percebendo aonde que você está errando. Porque não é possível acertar em tudo e sempre colher frutos negativos. De sentimentos, de sensações, de relações, do ponto de vista profissional. Não tem como você fazer tudo certo e as consequências serem sempre problemas. Se você está colhendo problema, é porque sem perceber você está plantando algo que não é acerto, você pode ter certeza. Mas isso gera um senso de revolta, de incômodo nas pessoas. Então a pessoa ouve isso que eu estou falando agora, ela fica incomodada. E talvez até apareça algumas pessoas nos comentários reclamando disso que eu estou dizendo. Porque é profundamente desconfortável encarar a realidade. Por isso que é difícil de encarar, entendeu? Não é confortável, é necessariamente desconfortável. Se não for desconfortável, é uma dica. Se não for desconfortável, é uma passadinha de mão na cabeça. É para ser desconfortável porque é no desconforto, na angústia, nesse incômodo de ouvir que você está errando, que efetivamente a coisa acontece. Aí que está amadurecimento. Se não passar por isso, não tem amadurecimento. Então, se em todas as suas relações você é sempre um injustiçado, não tem como, não tem sentido acreditar que o mundo é justo com você. E às vezes a pessoa, ela chega numa conclusão de que assim, qual que é o seu maior erro? Qual que é o seu erro? Onde que você erra? O que você faz de errado? Aí ela fala, meu maior erro é confiar muito nos outros. Você percebe como que isso é uma forma de dizer que você nunca erra? Que os outros que são errados? Que os outros que são injustos? Que os outros não são confiáveis? Então você está encontrando um erro que na verdade só posterga a percepção de um efetivo defeito em você. E aí, se você não encontra defeito, não tem como melhorar. Esse que é o princípio, entendeu? Não é uma dica, é um princípio. É uma regra imutável. Se não tem defeito, não tem como melhorar. Se você é injustiçado em todos os aspectos, ora, você tá ótimo. Fica assim para sempre, então. Não tem mais o que mudar.
A ideia é justamente fazer o oposto, é encontrar onde está o problema, certo? Então até aqui eu falei de um estado em que a gente entra fácil, eu já entrei, entendeu? Eu falo isso porque eu já fiz, assim, não é uma coisa, meu Deus, olha só como que ele é perfeito, ele sabe tudo. Não, isso é coisa natural, é humano, todos os processos são humanos, a gente repete, a gente é tudo meio igual. Não é muito especial, assim, como a gente pensa. E aí depois você tem uma outra forma das coisas também serem complicadas nessa investigação de erro, que é, eventualmente, você tá sempre com a sensação de que você sempre está errado, entendeu? Então esse é um oposto da pessoa que acredita que ela tá sempre sendo injustiçada, é a outra pessoa que sente que ela é sempre insuficiente, certo? Então o mundo, a família, os relacionamentos, todo mundo que tá ao redor sempre merecia mais, sabe? Eu sou sempre insuficiente, eu nunca dou conta, eu nunca sou... eu nunca me basto, eu nunca basto, eu tô sempre com culpa. Então, esse primeiro grupo de pessoas, as que não veem o próprio erro, ela não tem culpa, porque ela não erra, né? A santa alecrim dourado nunca erra. E aí você tem um outro grupo de pessoas que eles estão sempre com culpa. Então são pessoas carregadas de culpa em cada fio de cabelo delas. E essas pessoas, elas sofrem muito porque elas sempre entendem que elas têm responsabilidade. É o tipo da pessoa que entra numa discussão tendo certeza que ela tá certa e ela sempre sai com a impressão que ela tá errada. Ela sempre sai pedindo desculpa. Ela sempre sai se sentindo menor. Ela sempre sai diminuída. Ela sempre sai apagada. Então essas são as pessoas que elas assimilam toda a responsabilidade por tudo que existe para elas. Você repara como que isso é um jogo de responsabilidade? O primeiro grupo de pessoas que nunca vê os próprios erros, elas entendem que o mundo ao redor é responsável por tudo de ruim que acontece na vida delas. E aí você tem um outro grupo de pessoas que acredita que tudo que acontece com todo mundo ao redor dela é culpa dela. Então, se tem um problema com meu filho, é culpa minha. Se tem um problema com a minha mãe, é culpa minha. Se tem um problema com a minha irmã, é culpa minha. Tudo é culpa minha. E aí, são essas pessoas que geralmente acabam se encaixando super bem e formam o que a gente chama de casal. Casal disfuncional, basicamente, uma das receitinhas para fabricar casais disfuncionais, é porque dá para ser de várias formas, entendeu? Relacionamento ruim pode ser de várias formas, mas uma das receitas, ela é justamente isso, de você pegar e unir uma pessoa que nunca erra, certo? Então ela nunca erra, ela é sempre querida, perfeita, mas ela é sempre injustiçada, com outra que sempre sente que erra sempre. Então ela é culpada por tudo, responsável por tudo, elas se dão super bem. Aí fica uma reclamando da vida e a outra atendendo. Fica uma pessoa que se anula e a outra que se impõe o tempo inteiro. Essas são as dinâmicas disfuncionais que mantêm a grande parte dos relacionamentos, inclusive, funcionando. Porque se você tivesse duas pessoas iguais, talvez elas nem se dessem certo, né? Elas acabam entrando nessas dinâmicas de complementação desses mecanismos de defesa no qual elas não entram em contato com o erro, por um lado, ou que elas se culpam excessivamente por tudo, de outro. Então essas são formas de que essa nossa relação com o erro, ela não fica muito madura, né? Inclusive, se isso faz sentido, comenta aqui embaixo como que é a sua relação com o erro, como que você se comporta com relação aos seus erros. Porque essa é uma nuance, é um detalhe na nossa autoavaliação, na nossa autopercepção, que nem todo mundo consegue notar, mas que se você está buscando bem-estar, você precisa perceber como que tá essa relação com o erro, certo? Então você pode estar sempre com a sensação que você está sempre errado, ou você pode estar sempre com a sensação que você está sempre certo. Os dois caminhos dá ruim. Inclusive, eu sei que eu estou fazendo esse vídeo aqui, mas eu sei que as pessoas que acreditam que elas são injustiçadas e que elas são vítimas de toda a situação, são as que vão reclamar nos comentários. Elas vão dizer que esse vídeo não tem sentido nenhum e que não é bem assim, sabe? Elas vão vir fazer isso, elas fazem isso direto. Porque esse povo aqui, gente, coitado deles. É um bando de coitados, sinto muito. Eu sei como que é estar nesse lugar, porque eu já estive. É dolorido sair, é dolorido se perceber nele, mas ele é muito pior a pessoa que não percebe os próprios erros, sabe? Ela nunca percebe que ela tá errada, nunca percebe que ela tá errada, nunca percebe que ela tá errada, porque ela não tem onde melhorar. Ela não tem demanda, às vezes, ela só reclama dos outros, sabe? Então ela fica, às vezes, mais tempo sofrendo. Quem acha que tá sempre certo, melhora. E pra gente que vê os nossos erros, é difícil a vida? Imagina pra quem nem percebe que tá errando. Olha só que tristeza. O duro é que eles enchem o saco de todo mundo que tá ao redor, né? Mas tirando isso, são pessoas que vão sofrer por mais tempo. Então, você consegue, por exemplo, puxa da cabeça, puxa da memória, aquele tio, aquela tia, seu pai, sua mãe, sei lá, algum amigo,
que tá sempre lamuriando, reclamando de tudo. Essa pessoa que tá sempre lamuriosa e reclamando de tudo, das injustiças, meu Deus do céu, como que o mundo é injusto, eu faço tudo certo, mas ninguém me reconhece. Essa pessoa, se você pegar bem pra pensar, provavelmente ela tá muito igual a 5 anos atrás. Ela não muda. Ela fica igual, ela não amadurece. Então isso é muito doido, assim, eu vejo, atendo os pacientes e eles falam, né, tipo, a mãe deles, né? Então a mãe da pessoa, a mãe do paciente, se comporta da mesma forma com o neto que se comportava com o filho. Então você tem um intervalo de 30, 40 anos e a pessoa mantém o mesmo comportamento. Ela não muda, ela fica estagnada. Essa é a pessoa que sente que ela nunca tá errada. Então ela nunca pede desculpa, ela nunca se retrata, ela nunca muda de atitude, porque ela não se responsabiliza. E esse é um grande ponto. Essas pessoas elas não funcionam em terapia, entendeu? Elas não fazem bem terapia. Elas não fazem terapia, não fazem tratamento de nada. Elas tomam remédio. Elas adoram tomar remédio para resolver os desconfortos que ela tem. Mas elas não mudam. Elas não entram em processo de mudança. Até porque o processo de mudança, ele é algo que você não consegue colocar no outro. Ele tem que querer. E essas pessoas não querem mudar. Elas querem que o mundo mude. Né? Então é realmente desafiador viver como elas também. É sofrido. Né? Então é um ponto pra gente observar, pra gente entendendo. Aí você pode se perguntar, então, por que que você é essa pessoa que tá sempre culpada de tudo? Olha, quando você percebe seus padrões, você consegue entrar em boas perguntas. Então, por que que eu me culpo de tudo? Ao invés de você pedir uma dica de como que você se livra da culpa, não. Faz uma pergunta melhor. Faz uma pergunta ao invés de pedir uma dica. Então pergunta, por que que eu me culpo por tudo? Onde que eu aprendi isso? Quem que me ensinou isso? Você não nasceu se culpando por tudo. Você nasceu um bebê que não tinha relação de... Sabe? Você aprendeu os seus comportamentos. Não tem nada que você nasceu fazendo. Você nasceu mamando e sujando fralda com todo mundo. Mas, tirando isso, se você tem essa sensação que você está sempre com culpa, é porque alguém te ensinou isso. Alguém te ensinou que você sempre era o responsável. Alguém te ensinou que você sempre era insuficiente. E, geralmente, a pessoa que te ensinou isso é justamente uma que nunca se responsabiliza. Então é isso que é a pessoa que ela fica te dando a impressão que você está sempre errado. Essa sensação que você tem agora no seu relacionamento, essa sensação que você tem agora na sua amizade, essa sensação que você fica de estar sempre devendo para alguém, provavelmente você começou a dever quando você estava na sua casa. Você deve para sua mãe, você deve para seu irmão mais velho, você deve para sua irmã mais velha, você deve para seu pai, você deve para todo mundo na sua casa. Você é a cuidadora da casa, você é a pessoa que todo mundo joga para resolver o problema, o BO da vida, tudo para você. Isso. Então quer dizer que você foi ensinado a ser assim? Foi ensinado a entender que tudo é culpa sua, tudo é sua responsabilidade, que todos os erros são seus, que você é a única fonte de erro do universo, porque você convivia com pessoas que não eram. Então, repara o tanto de coisa que pode vir quando a gente para efetivamente encarar esse processo da minha relação com os meus erros. E aí você passa a explorar um por um deles. E aí na terapia, o grande ponto mais incrível que existe é você poder aprofundar uma história junto com um terapeuta, junto com um psicólogo, junto com alguém que esteja te auxiliando nesse processo, e você aprofundar e perceber, por exemplo, que quando aquela coisa aconteceu, você não tinha como ser o responsável, porque você não tinha nem idade para ter cabeça, entendeu? Você não tinha idade para saber o que era certo e o que era errado. Você não tinha idade para saber o que podia e o que não podia. A pessoa mais velha tinha mais responsabilidade que você. Só que ela lavou as mãos. E aí a gente fica Só que a gente tem dificuldade de interpretar desse jeito. Porque é a nossa história, porque a gente endeusa nossos pais, a gente acha que nossos pais não são humanos. A gente acha que, sabe, a gente tem uma distorção. E aí essas distorções que geram o sofrimento. Então, é esse se afastar e se desconectar da realidade que efetivamente aconteceu, que gera grande parte do que as pessoas chamam de sintomas, do desconforto que elas têm. Então, se apropriar da sua narrativa, da sua história, da sua autobiografia e conseguir entender ela, é transformador. E aí, eventualmente, você tem uma explicação, mas ela não é suficiente para mudar o seu comportamento. Talvez seja porque essa explicação não é a verdade ainda. Talvez porque a verdade ainda precisa ser encontrada. E aí você só achou uma história, que a gente chama de uma racionalização, entendeu? Uma explicação, uma racionalização que não muda efetivamente o que está acontecendo. Então, esse é um ponto importante, né? Quando eu efetivamente encontro onde que está o ponto, eu sinto uma sensação de dissolução daquele mal-estar que é
maravilhosa, é muito boa, é libertadora. E aí isso é uma das coisas assim, é um tipo do pensamento que eu quis trazer aqui, porque eu vejo muitas pessoas comentando, eventualmente, caso não melhoram em terapia, ou caso não ficam bem e tal, talvez seja porque elas não conseguiram passar por essas etapas. Então são essas etapas, esse tipo de coisa, esse tipo de princípio operativo dentro da terapia, sabe, de fazer esse tipo de busca, que, por tudo que eu já vivi, por tudo que eu já vi, por tudo que eu já estudei, traz os resultados mais potentes, né? Aí são realmente transformações. E aí que, se a gente não percebe essa possibilidade de transformação e de resolução de problema, você entra naquela postura de ficar manejando os problemas, cuidando deles, como se eles fossem um bicho de estimação. Não, sabe? Seja ambicioso na busca do seu bem-estar. É isso que eu adoraria que todo mundo fizesse, sabe? Ser bastante ambicioso na busca de bem-estar. Ser ambicioso e entender que é possível, talvez, fazer algo diferente que você ainda não tentou, que vai ter uma grande solução, que vai trazer um alívio absurdo. Só que você ainda não foi lá e não fez daquele jeito específico, com aquela pessoa específica, daquela nova forma, daquele novo método. Então esse que é um grande ponto, tá? E eu sinto que a gente pode ficar por aqui com esse vídeo. Se você curtiu esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. Então, muita gente tem assistido, se esquece de inscrever e aí perde depois os vídeos novos. Se inscreve para você não perder as próximas conversas que a gente vai ter por aqui. Então, eu tô querendo realmente trazer essa pegada pra gente dar uma pensada mais profunda, que nem sempre é fácil de encontrar por aí na internet. E aí você pode, então, se inscreve, e aí quem gosta deixa like, é assim que a gente comunica afeto pelos creators, por quem faz aqui os vídeos, você vai lá e deixa um like depois de se inscrever, tá? Eu tenho, para quem é profissional de saúde mental, eu tenho um curso de formação em raciocínio clínico avançado, em que eu ajudo você a integrar esses conhecimentos e essa noção que você tem do ser humano, essa visão que a psicoterapia e que a psicologia tem, que é tão poderosa, integrar isso com os conhecimentos da psiquiatria, porque esse é o grande desafio, você ser um bom profissional e conseguir juntar tudo isso. E aí eu tenho uma formação, que é a FDD, Formação Desafio Diagnósticos, em que eu falo especificamente sobre isso, tá? A FDD tem turmas que a gente abre, e aí você tem que acompanhar aqui no site, vai ter o link aqui embaixo. Tem também o DSM Descomplicado, que é um curso que eu fiz especificamente para profissionais que querem aprender a ter segurança no manejo do DSM, então para você aprender como que usa o DSM de uma forma crítica e objetiva. E para você que é familiar ou para você que é paciente, para você que está em tratamento, tem um manual de tratamento em saúde mental, em que eu fiz um e-book. Então o e-book ele é gratuito, você pode só baixar o e-book que você vai ter todo o material disponível, são 10 capítulos, eu mostro formas que você consegue se orientar dentro do seu tratamento de saúde mental. Porque vocês entenderam, tipo, por tudo que eu falo aqui no canal e pela forma como eu trago a pegada, que no fim das contas a coisa é meio responsabilidade sua, entendeu? É o tipo do processo que não tem como delegar. Se você vai para um tratamento de saúde mental delegando o cuidado para o profissional, como quem vai numa oficina mecânica, você está ferrado. Porque o profissional ele nunca vai conseguir se responsabilizar por tudo que acontece com você. Então você precisa ser um grande detetive na sua história. Esse aqui é o convite, inclusive, que eu faço para as pessoas. Sejam detetives dos seus processos de tratamento. Não sejam bombeiros que ficam só apagando fogo. Seja um detetive do seu processo de tratamento e busque esse caminho de melhora. Aí o manual, ele mostra isso. Tem o e-book e aí tem um curso, um mini curso, que acompanha o manual, que você pode adquirir. E aí ele é um curso que eu vou me guiando por esse e-book, e aí traz alguns aprofundamentos, alguns apontamentos do básico mesmo, sabe? O que você precisa saber para fazer um tratamento de qualidade. Então, como que você organiza seu remédio, que tipo de remédio que existe, como que você encontra o profissional, como que você vê se o profissional é especialista ou não, tudo mais. Isso aí tudo você tá disponível para vocês, tá? Ficamos por aqui, então. Até a próxima. Tchau, tchau.